Eu sou uma pessoa que aprendi que o investimento ele é um fator preponderante quando você direciona os seus recursos, não é isso? Lamentavelmente no país nós tivemos uma fase em que as autoridades eles tentaram e de alguma forma eles conseguiram cristalizar a mente do indivíduo, o aplicador, principalmente a poupança, né? Estimulando e induzindo o indivíduo na realidade, em última análise, a praticar a agiotagem. Porque você emprestar dinheiro, seja para o banco, seja para a poupança, você está praticando a agiotagem. E eu, desde a minha formação, eu sempre interpretei que é muito importante você participar do desenvolvimento da riqueza, da criação, da geração de riqueza, não é isso? E o que acontece? Para você poder participar dessa filosofia, é muito importante que você se integre no contexto que provoca o investimento nesse segmento. Então, esse segmento seria o quê? Seria o investimento na empresa, em projetos. Só que você simplesmente não pode, num país como o nosso, e nos Estados Unidos também, você investir num projeto pura e simplesmente. Você tem que se associar a esse projeto através do quê? Através de uma compra de ações, onde você tem a possibilidade de gradualmente se associar a esse projeto. Eu, quando iniciei a minha participação no mercado, eu acreditava, sincero e honestamente, que o segmento de ações, ele te proporcionava a possibilidade de você comprar uma pequena ação ou uma ação por um preço barato. Porque aqui no país, lamentavelmente, eu não sei se lamentavelmente ou brilhantemente, as ações, as empresas, elas não conseguem sensibilizar o aplicador, o investidor, a ser um investidor. Até agora, por força de ingerência da bolsa, que estimula o indivíduo a especular, o que o indivíduo faz? O indivíduo ele quer o lucro rápido, ele quer o retorno do seu capital. Antes era em horas, agora é em segundos, está entendendo? Então, eu acho que o investimento ainda é um procedimento correto, ainda é, se você analisar bem, a forma que você tem de participar de projetos nobres. Você está entendendo? O cidadão, ele olha sempre de uma maneira procurando exercitar a condição do dono. Então, para você exercitar a condição do dono, evidentemente você não pode participar de grandes projetos. Por exemplo, eu não tenho condição de montar uma empresa como a Petrobras, nem como a Eletrobras, não é isso? Nem como a Klabin, nem como a Suzano. Então, o que eu faço? Eu me associo em pequena escala. E essa pequena escala que você vai desenvolvendo gradualmente, você às vezes acaba por conquistar uma parcela de participação, que não é só então uma definição de o mercado te proporcionar a possibilidade de se comprar uma ação barata. Às vezes você acaba comprando uma participação, embora pequena, barata. A minha entrada no mercado de ações foi uma escolha, não foi por acaso, nem por acidente, foi por uma opção mesmo. Eu sou economista, não é isso? E na época eu estudava Direito, eu era inclusive um dos contratados para fazer a reforma administrativa da prefeitura. E depois fui contratado também pelo Dr. Modesto Stama, que inclusive é membro do conselho. Na época ele era diretor de uma autarquia chamada SAEC. SAEC era a Superintendência de Águas e Esgotos da capital. E nós havíamos sido contratados, 5 ou 6 economistas, justamente para tentar compor o custo da água em São Paulo. Uma coisa absolutamente impossível. A gente acabou concluindo que era absolutamente impossível, porque não havia como você dar início a uma operação que pudesse concluir
sobre um custo assim homogêneo, um custo justo, não é isso? E na ocasião, que era, se não me falha a memória, era aquele presidente de São Paulo, o Laudo Donatel, era o governador, havia um interesse, porque naquela ocasião o cidadão pagava água uma vez cada 6 meses, tá certo? A conta de água vinha uma vez cada 6 meses. Então havia necessidade de se tentar aumentar a receita da SAEC naquela ocasião. Então a fórmula que nós encontramos foi o seguinte: sem aumentar o valor, nós fomos diminuindo o intervalo. Então o que aconteceu? Ao invés do cidadão pagar semestralmente, ele passou a pagar trimestralmente. Depois veio bimestralmente e depois mensalmente. Quer dizer, foi uma forma de aumentar 300%, 400% sem aumentar a parcela. Não é isso? Então, na ocasião, eu senti que o meu perfil não era um perfil de estar atento, de estar submisso a uma estrutura como a estrutura do Estado. Está entendendo? Você não tinha oportunidade, você não tinha a possibilidade de crescer com o seu desempenho, com a sua capacidade. E eu fui então para o mercado de valores. Na época o mercado de valores ele era super incipiente, não é isso? E a gente começou a fazer algumas análises, começou a fazer movimento, até que em 1967 veio a regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Com isso, criaram-se as sociedades corretoras, criou-se a Bolsa de Valores, não é isso? E a gente acabou em sociedade com outros parceiros, né? Comprando uma corretora de valores, comprando um título, na verdade, né? Mas esse título nós ficamos muito pouco tempo com ele, porque o mercado sofreu uma evolução acima do desejado e acima do esperado também, né? E nós acabamos negociando o título por um valor astronômico, não é isso? E foi uma das grandes coisas que a gente conseguia fazer, porquanto em seguida, não é? O mercado começou a entrar numa realidade, os recursos que eram disponíveis do Decreto-Lei 157 começaram a escassear, houve o ingresso de um volume de papéis muito grande, então havia uma distorção, havia um desequilíbrio, né? De repente o mercado recebeu um volume de recursos muito grande e a quantidade de papéis era pequena, então os preços foram evoluindo de uma forma tal que acabou chegando até um momento de desespero para muitos, né? Aí o mercado depois passou por uma fase de ajuste, não é isso? Passou por uma fase de ajuste, 71, depois de julho de 71, 72, 73, 74, 75 começou a equilibrar e eu venho participando desde então. Eu já fui, né? Eu não tive, quando operando no mercado, no início, eu não tinha ainda estabelecido esta essência de tentar se criar uma carteira de previdência. Essa iniciativa, essa vontade, essa necessidade até, eu diria, surgiu porque a gente começou a fazer uma série de análises e essas análises elas convergiam para o seguinte: o cidadão brasileiro, lamentavelmente, há 30, 40 anos atrás, ele se aposentava como um executivo e ele acabava virando um indigente. Hoje ele já se aposenta direto como um indigente, não é isso? Então a gente foi cultuando a ideia de que havia necessidade de você formatar um posicionamento previdenciário que fosse mais generoso do que aquele que o Estado pudesse eventualmente te oferecer. O que eu fiz deu certo. O que eu fiz deu certo, eu comecei fazendo com poucos recursos. Agora, eu faço a mesma coisa com um volume muito maior de recursos. Então, o efeito multiplicador, ele tem uma forma de se multiplicar muito mais intensa do que antigamente, você está entendendo? Essa que é a realidade. Então eu continuo fazendo a mesma coisa.
Eu continuo cultuando a compra como investimento, cultuo participar de projetos, acredito nas empresas, está entendendo? Já levamos alguns tropeções, evidentemente, né? Não é falar que só ganhei, eu também tive momentos em que eu tive ações de empresas e por teimosia de não vendê-las, né? Apesar de ter assim boatos, informações, eu acabei me prejudicando e perdendo o posicionamento em ações que eu tinha daquela empresa. Então, por exemplo, eu tinha 10% do banco chamado Banco do Progresso, né? Eu tive ações do Banco Nacional, que também ele sofreu a intervenção do Banco Central, tive ações também do Banco Econômico, não é isso? Mas foram perdas suportáveis, você não está entendendo? Perdas suportáveis, exatamente pelo fato de você não ter, vamos supor, colocado todos os ovos na mesma cesta. Então, houve uma perda, mas foi uma perda suportável. E o que aconteceu? Aquela perda, ela acabou sendo, assim, suplantada exatamente pela convicção que a gente tinha de continuar desenvolvendo o mesmo projeto que a gente desenvolveu no início da nossa atividade. Cedo, quando eu comecei a nadar, o empreendedorismo físico de resultado, ele transfere, num determinado momento da sua vida, esses aprendizados para o mundo real, entre aspas, né? Para o mundo da gestão, para o mundo do trabalho. Então, quando eu buscava uma Olimpíada, eu tinha que ter um planejamento,